Capítulo 83 Floresta da Bruxa 3. Cerco. Wilk inclinou a cabeça quando ouviu o nome inesperado. Esse nome pertencia a um personagem do Nibelungenlied que morreu com Brian Hilde. A cópia original das Crônicas de Eda estava danificada, então o verdadeiro final era desconhecido, mas ele não pôde deixar de se sentir surpreso ao ouvir esse nome. Agora que penso nisso, a versão de Tínia nunca menciona a morte de Sieg. E a pessoa que lhe contou essa versão foi ninguém menos que Rael, o jovem de cabelos ruivos e habilidades inigualáveis com a espada. Quando o pressentimento desagradável de Wilk estava prestes a se materializar. Clomp, clomp. Um jovem saiu do mosteiro abandonado. Ao ver sua aparição, Tínia e Sylvia não conseguiram conter a surpresa. O quê, Rael? Impossível. O jovem tinha exatamente a mesma aparência da pessoa que eles conheciam, com exceção de sua expressão sombria e da aura negra que emanava de seu corpo. Há quanto tempo, Tínia? Você também, Sylvia? Rael, não, Sieg cumprimentou as duas irmãs. Então, ele agarrou a espada longa que residia em sua bainha na cintura e a brandiu. Imediatamente, monstros começaram a se reunir de todos os lados. Como? Os olhos de Tínia tremeram como um terremoto, fazendo suas pupilas tremerem. Sylvia não estava em melhor situação. Eles ficaram chocados ao descobrir que seu benfeitor estava trabalhando com a bruxa. Haha, Sieg é meu adorável marido. E vocês são convidados indesejados. Então, por favor, vão direto ao ponto. Você pode não estar ciente, mas minha paciência tem limites. Kriemhild apontou para Wilk com seu cajado. Ao mesmo tempo, uma mensagem do sistema apareceu diante de seus olhos. Nova missão. Nome, o mercenário que desapareceu com o vento. Tipo, corrente, 2 meios. Conteúdo, ouça o final do Nibelungenlied do próprio Sieg e ajude Tínia a cumprir seu pedido. Você falha na missão se Tínia perecer antes disso. Outro, uma vez falhado, não pode ser repetido. Ele está me pedindo para descobrir a verdade. As chances de que a recompensa dessa vez estivesse relacionada à restauração da cópia original da fábula eram altas. O valor potencial das Crônicas de Eda era extremamente alto, então ele não poderia falhar nessa missão. Wilk ponderou por um tempo e falou. Tenho grande interesse em literatura e tragédias. De acordo com essas duas moças, há uma história muito interessante na qual vocês duas aparecem. Posso perguntar mais sobre isso? Ó tio, você também se interessa por artes humanas e literatura como Lohengrin? Bem, eu não estou realmente interessada, então vou deixar meu marido tomar a decisão. Kriemhild se virou e olhou para a entrada do mosteiro abandonado. Ela estava perguntando a Sieg o que ele queria fazer. E então, Sieg quebrou o silêncio e respondeu. Aspas. Então eu vou te contar. É uma história que eu vou ter que contar para Tínia e Sylvia de qualquer jeito. Ele começou sua história, e o Wilk embainhou grandia e começou a ouvir. Eu já fui um herói que todos admiravam. Como o mundo já sabe, eu matei Fafnir que havia sido corrompido em um dragão maligno, e ganhei o anel misterioso dos Nibelungos. O conteúdo da parte anterior da história era exatamente o mesmo das Crônicas de Eda originais. O Wilk continuou concordando e esperou que ele chegasse à última parte da história. Aspas. Brian Hilde ficou traumatizada quando soube que eu tinha me casado com Kriemhild e tido uma filha com ela. Logo depois, ela cometeu suicídio bem diante dos meus olhos. Como eu ainda não sabia de tudo, tentei enterrá-la em uma área onde o sol brilhasse intensamente. Enquanto movia Brian Hilde, Sieg viu o anel que ela usava no dedo anelar esquerdo. Ele estendeu a mão por curiosidade e, ao tocá-lo, suas memórias retornaram. Então por que você não se vingou? De acordo com suas palavras, Kriemhild não tornou a sua vida e a de Brian Hilde miseráveis. Kriemhild estava tentando me salvar. Ela sabia que o anel que eu tinha dado a Brian Hilde tinha a maldição de Andvari da tribo Nibelungen. Quando o deus do vento estava levando todos os seus tesouros, Andvari secretamente lançou uma poderosa maldição em seu anel, o Andivaranaut. Qualquer um que o possuísse teria uma vida de infortúnio e cairia na ruína. Ao saber disso, o deus do vento entregou o Andivaranaut ao dragão verde Fafnir. Fafnir manteve o anel longe de todos, mas foi corrompido pela maldição e acabou desaparecendo em bolhas. Você não poderia simplesmente dizer a Brian Hilde para jogar o Andivaranaut fora. Ao contrário de mim, Brian Hilde foi avisada várias vezes pelo deus do vento. No entanto, sua mente já estava capturada pelo Andivaranaut. O poder da maldição do Andivaranaut variava dependendo da obsessão do dono por ela. Portanto, Brian Hilde foi exposta à maldição de Andivaranaut em uma magnitude maior que Sieg.
Isso parece plausível. Uyuk assentiu enquanto ouvia as explicações de Sieg. Sieg considerou o Andvaranaut apenas como um lindo anel, enquanto para Brynhilde, era seu anel de noivado. No momento em que lhe deram o anel, seu infortúnio e ruína já estavam gravados em pedra. Se Kriemhild não tivesse intervindo, a próxima vítima teria sido Sieg. Então, o que você fez com o Andvaranaut? Eu o enterrei com Brynhilde no chão. Nós colocamos a barreira de nível mais alto ao redor dele, então ninguém tocou nele desde então. Após a Guerra dos Deuses e Demônios, Sieg ficou dormindo nas ruínas subterrâneas por um longo período de tempo. A bruxa da inveja Kriemhild o escondeu em um lugar seguro antes de ser selado. Então quando você acordou? Cerca de 100 anos atrás. O mundo tinha mudado muito quando acordei. Sieg renasceu como um demônio, mas não tinha objetivo na vida nem razão para viver. Ele não era mais um humano completo devido ao seu contrato com Kriemhild. Além disso, ele também acreditava que não tinha o direito de viver uma vida feliz. E então ele começou a vagar pelas terras. Ele viajou sem rumo pelo continente Eif, agindo como um mercenário independente. Entretanto, uma noite, Sieg se deparou com uma vila sendo atacada por monstros e conheceu Tinia e Sylvia. E através de suas habilidades como demônio, ele instintivamente percebeu que as duas irmãs eram descendentes de Brynhilde e dele. Você teve filhos com Brynhilde? Naquela época, eu não sabia, pois Brynhilde não tinha me contado. Sieg estava prestes a sair de casa para se especializar, então Brynhilde não queria sobrecarregar o marido desnecessariamente. Por isso, ela manteve isso em segredo. Por que você não contou essa história para Tinia e Sylvia? Eu pensei que era melhor eles não saberem. Honestamente falando, eu estava com medo de que os dois ficassem ressentidos comigo depois de descobrirem a verdade. Não importava sua decisão, Tinia e Sylvia eram preciosas para Sieg, mais do que sua própria vida. Eles eram simplesmente descendentes distantes dele, mas ainda eram fruto de seu amor por Brynhilde. Sieg cuidou das duas meninas até que elas atingissem a idade adulta e entregou Tabriz ao mais velho. Era um dos tesouros que o dragão maligno Fafnir estava escondendo. Tabriz detinha o poder do dragão verde, que agora era exercido por Tinia, a descendente da valquíria Brynhilde. Mas por que você deixou o lado deles? Você não precisa protegê-los até o fim se eles significam um mundo para você. Havia pessoas que estavam persistentemente rastreando meu paradeiro. Eles são uma associação de fanáticos chamada Pronoia. Eu tive que apagar todos os rastros de mim antes que eles descobrissem sobre Tinia e Sylvia. No final, Sieg retornou ao local onde havia despertado, a Floresta da Bruxa. Logo depois, Kriemhild emergiu de seu selo e os dois se reuniram. As ruínas onde você estava dormindo são o Templo da Medusa. Isso mesmo. É lá também que a tumba de Brynhilde está escondida. Sua localização ficava logo abaixo do mosteiro abandonado, onde ficava a capela original da bruxa. O mosteiro foi construído quando as pessoas expandiram a capela após a Guerra dos Deuses e Demônios. Ele não parece estar mentindo. Depois de ouvir a história de Sieg, Uyuk assentiu lentamente. Muitos incidentes e eventos complicados estavam interligados, mas tudo ainda fazia sentido. Só restava uma pergunta agora. Quando Uyuk abriu a boca para perguntar, Tinia assumiu a liderança e começou a falar primeiro. Então, qual é o pedido que você tem para mim? Aspas. Por favor, me perdoe, Tinia. Você também, Sylvia. Sieg cravou sua espada longa no chão e se ajoelhou. Ao ver o marido, Kriemhild fez uma cara irritada. Por que você está exigindo o perdão deles? Você deveria estar pedindo a gratidão deles, já que você os salvou dos monstros e os criou você mesmo. A razão pela qual Sylvia e Tinia passaram por todas essas dificuldades é por causa do meu erro. Uma história trágica que começou quando ele ofereceu o Andvaranaut a Brynhilde. Já era tarde demais, mas ele queria exigir perdão agora, ou então nunca o receberia. Enquanto Sieg continuava mantendo a cabeça baixa na frente das irmãs, o rosto de Kriemhild gradualmente ficou vermelho de raiva. Sério, as coisas que você faz realmente me irritam, como se estivesse fazendo de propósito. Lembra quando você me perguntou se podia enterrar o caixão de Brynhilde embaixo da minha capela? Achei isso absolutamente repugnante, mas aguentei. E agora, é a mesma coisa com essas garotas. Eu realmente quero trancá-las na sala de tortura e atormentá-las até o último dia, mas estou aguentando. Quando é que vou parar de viver assim? Kriemhild sempre teve ciúmes de Brynhilde, até hoje, principalmente porque Brynhilde ainda vivia no coração de Sieg.
Mas agora, até mesmo seus descendentes haviam invadido sua casa, e essa cena dramática estava acontecendo diante de seus olhos. Kriemhild, eu. Cale a boca. Não se esqueça de que eu sou a bruxa da inveja. Enquanto eu desejar, posso cometer todos os tipos de atos. Eu só me comportei obedientemente esse tempo todo por sua causa. Enquanto as emoções tomavam conta de seu raciocínio, Kriemhild levantou seu cajado e mirou em Sieg. O mana que cercava Sieg foi imediatamente absorvido pelo cajado. Você está planejando matar essas crianças, Kriemhild? Sieg ficou estupefato e perguntou enquanto perdia as forças e caía no chão. É isso mesmo. Não quero mais viver na sombra de Brynhild. Diga-me honestamente, você também não deseja se libertar dela? Não se preocupe, em breve, vou libertá-la das correntes dela. Enquanto ela erguia seu cajado no ar, os cantos da boca de Kriemhild se ergueram. Mana foi instantaneamente liberado e expandido para fora. Os mercenários que esperavam silenciosamente do lado de fora ficaram com dor de cabeça e, um por um, foram derrubados no chão. Urg! Essa dor! Minha cabeça está se partindo. Eles foram enfraquecidos pela magia de Kriemhild. Entretanto, tendo usado a poção do santo com antecedência, nenhum deles caiu em estado de confusão nem desmaiou. Porque eles não estão atacando um ao outro. É porque eu usei demais minha habilidade logo depois de acordar. Esses ataques fracos não vão funcionar conosco, Kriemhild. Então é realmente obra sua. Tudo bem, como nós dois éramos aliados, tentei lidar com as coisas sem recorrer à violência o máximo que pude. Mas agora que as coisas chegaram a esse ponto. Kriemhild abaixou a cabeça e começou a assobiar. Logo depois, um som reverberante no solo foi ouvido e uma silhueta gigantesca apareceu além dos arbustos. Um ciclope. Não, é um Nephilim. Um monstro nascido de um anjo caído e uma gigante. Eles eram seres ultrajantes que comiam tudo o que pudessem colocar as mãos. Grrrrrr. O Nephilim rugiu e levantou seu tridente. Os monstros ao redor abruptamente começaram a atacar os mercenários. Kiaak. Kiiek. No entanto, os mercenários ainda estavam resistindo com dificuldade à magia de enfraquecimento de Kriemhild. Os únicos membros que podiam se movimentar livremente eram os descendentes da Valquíria Brynhild, Tina e Sylvia, junto com o sucessor de Azura, o Ulk. São muitos. O que fazemos? Não se preocupe. Quando Tina e Sylvia começaram a entrar em pânico, o Ulk convocou um exército de soldados mortos-vivos. Ao ver aquela cena, a expressão de Kriemhild demonstrou interesse e curiosidade. Um necromante? Não me diga que você é o sucessor daquele patético Nacron. Infelizmente, esse é o caso. Nacron era um espírito que pertencia ao sistema do trono divino, e ele também era o patrono de Ulk, apesar de só tê-lo conhecido uma vez até hoje. Meu Deus, você está planejando desafiar os tronos divinos mesmo como um demônio. Nunca ouvi falar de um plano tão ridículo. Você ao menos acha que é possível? É definitivamente possível. Entre os tronos vazios, havia um único que os demônios podiam desafiar. O trono do deus demônio. Para chegar àquele assento, ele teve que lidar com pessoas pequenas como ela com facilidade. Enquanto ele preparava seu coração, o Ulk lentamente abriu os lábios. Trocar.